é pagão, o determinismo é aristotélico. O determinismo Dá muito tempo aqui, já vamos acabar tudo logo. determinado, tal, lá. Então, essa ideia de que é um jogo já determinado, um jogo definido, na minha compreensão, isso macula o Deus bíblico. O Deus bíblico, ele... De novo, isso vocês aprendem aqui na escola. Livre-arbítrio e destino. O degradê é perfeito, é determinado. Não tem como falar, a luz é a luz, não tem como cada um faz um tom do jeito que quer, não. Você pode navegar pelas possibilidades que se comparam com o centro eterno e perfeito. Através do centro eterno e perfeito, que é o que ele é, ele se torna. Ele com isso vai além no degradê infinito. Então eu sou o que serei. Se tirar o que ele é, some o que ele será. Tirar o que ele será, como ele vê o que ele é? Ele é o que será. Então você vê em separação de degradê, tudo isso é visível geometricamente, matematicamente, artisticamente. Tá? Conforme o que a gente estuda aqui, não dá pra negar, nem o ateu pode negar. Existe a simetria perfeita, que é o destino. Existe a possibilidade de orbitá-lo e de conhecer e de mergulhar nos seus degradês. Entende? Isso é o livre-arbítrio. Então você se afasta, se fraciona, se confunde, se perde no paradoxo, sofre na agonia da escuridão ao redor, que já está cercada pela simetria que você negou ali no meio. E aí, vendo a simetria, você reconhece o que você se tornou e o que você no fundo era, que é o destino. O destino consegue brincar de livre-arbítrio. Como? Eu sei onde eu tô, eu sei o que eu sou. E se eu orbitar isso? Aí você tem aquela rebeldia do Deus mergulhando, sendo filho, em contraste ao todo. Quem pode mergulhar na escuridão senão a luz? Né? Mas isso não muda que o degradê tem as suas tonalidades centrais, que a coerência tem os seus ângulos em comparação uns aos outros. Ainda que se movam, levarão consigo a coerência. O destino é isso, que desde sempre nunca te abandona. Você procura a felicidade, procura o alívio, você procura, ainda que você pense que está do outro lado. Aí o livre-arbítrio te faz na busca pelo destino e pro outro lado. Então nas margens do degradê que não muda, do centro coeso, das cores 7/12 cores não mudam. Mas com ela você pode misturar à vontade e ir pro infinito no degradê. Experimentar tudo. Só que é tão permitido isso que você se perde de tudo que é possível, você se fraciona muito. E você esquece daquele que foi. Que só se reconhece quando? Na solidez do destino. Destino é o quê? De onde pra onde, o que eu sou. Então as frações da liberdade te faz buscar pelo destino. Por que me libertei? O que é ser livre? Quem é o livre? O que quer o livre? E quando você descobre que é voltar pra casa, que é a coerência, ou seja, o destino, você entende que o livre-arbítrio, o abstrato, na verdade é a jornada que o destino faz para ver a si mesmo. Para ver que a coerência, que a solidez é o que você escolheria, ainda que pudesse. E podendo, escolhe. Porque você veio daí. E aí você não é obrigado a amar nem honrar. Você escolheu todo o resto antes disso. Mas Deus já tinha escolhido você. Isso te faz amá-lo e honrá-lo para sempre. E essa é a nossa união. Se a gente assumir que Deus determinou e decretou tudo que está acontecendo agora, eu faço a pergunta, o crime que está acontecendo agora, está acontecendo porque a pessoa está obedecendo Deus para cometer o crime, ou porque ela está desobedecendo Deus? Ele está cumprindo uma ordem de Deus? E se cumpre uma ordem de Deus, não pode ser punido. Exato. Então, então essa ideia do determinismo é um problema. É um problema. Sempre foi um problema. Porque na minha opinião, macula o Deus bíblico. O Deus bíblico não é isso. Um Deus que determinou tudo não pode mandar profetas. Porque se ele determinou tudo, por que ele está mandando profeta? O que o profeta faz na Bíblia? O profeta chega lá e fala, pessoal, e aí? O que nós combinamos? Não é assim. Sim, assim diz o Senhor, vocês estão... Não, de novo, o que eu acabei de explicar. Você tem o destino, os profetas são raios desse destino. Pessoas que abriram a mão do que queriam, do que são, para serem esse destino. E elas mergulham no degradê para equilibrar os raios que se fracionam até se perderem. Pecado, tem que mudar, não sei o quê. Se foi Deus Tentando buscar a redenção, um Deus salvação. que determinou tudo, não podia mandar profeta. Se ele manda profeta, é porque ele não está concordando com aquilo. Então a gente tem que pensar assim, ó. A relação de Deus... Não, porque ele tá vendo o livre-arbítrio marginalizar o destino e o contraste enriquece, solidifica. Então ele manda buscar, para que quem se perdeu tenha uma chance e valorize o que é. E o livre-arbítrio escolha o destino. E essa é a força do vermelho e azul no violeta, do quântico. É quando emoção e pensamento estão no mesmo ritmo. A gente se libertou e agora escolhemos a Torá. Todos nós. O luciferiano ali, você amou a magia daquele jeito, você foi para tal lugar. Em algum momento a gente se libertou, em algum momento nós viemos das nações e estamos protegendo, amando a Torá. Que por muito tempo, de muitas formas, a gente negou, a gente criticou, porque
os seus proprietários, aqueles que tinham a posse, o domínio sobre ela, acabaram mergulhando no contraste também e nos apresentando algo inaceitável. Mas esse é o sacrifício do mergulho, que já foi feito pela própria consciência, que nós também fizemos em algum momento. Ainda que fosse em contraste. Porque Deus tem um propósito, Deus já tinha avisado sobre tudo. Então, nós, tentando de tudo, com a liberdade que temos, escolhemos servir a Torá e Deus. Enquanto aqueles que foram ordenados, a própria Israel, hoje bate recorde de aborto, ateísmo, promiscuidade, tudo que não presta em Israel e no mundo. Então você veja como Deus trabalha. E o paradoxo, o contraste, o reflexo é assim. É um equilíbrio de perspectivas. Não é uma imposição. É isso, pá, igual alguns buscam. Não. É uma dança, é um abraço. Deus com o homem é uma relação de determinação ou de anuência? Ele determinou tudo aquilo, ou ele não concorda com aquilo e ele vai intervir? Porque um Deus que determinou tudo não podia interferir. Por que ele está interferindo dizendo, vocês estão... Isso, Foi ele, que eu não quero ser assim. foi ele que determinou a escravidão dos hebreus, então por que mandou Moisés? Entende? Então, tem toda uma questão aí na soteriologia que vale a pena parar, Deus te assim, perdoe, tal. Não querendo ofender nem nada, mas na minha opinião, Sim, perfeito. o calvinismo herda um pouco não, bastante do determinismo pagão. Dentro das páginas do Antigo Testamento, pastor César, o senhor consegue enxergar a doutrina do inferno? Das páginas do... Antigo Testamento. Ou ela foi uma doutrina que foi se desenvolvendo com o passar do tempo? Por que eu estou perguntando isso? Porque durante muitos anos a palavra Sheol, que em hebraico significa sepultura, ela foi muitas vezes apresentada como inferno, né? E gramaticalmente falando, ela tem mais a ver com sepultura do que qualquer outra coisa. E o senhor acredita que foi uma revelação progressiva? Ou já, por exemplo, na Torá, no Pentateuco, nos livros históricos, nós já começamos a enxergar essa doutrina? Ou ela foi progredindo com o passar do tempo? Ótima pergunta. Na verdade, não somente o inferno, mas também a salvação. Vamos pensar no pós-morte. O pós-morte no Antigo Testamento é uma doutrina rarefeita. Ou seja, ela está presente, mas ela não é abundante nas páginas do Novo Testamento. Por isso que, quando Jesus chega, o judaísmo está dividido em partidos, e tem partidos. Porque evangelho é boas novas, né? A ideia ali era trazer novidade, fé, embora avisasse que existe ali uma coragem necessária, mas... Importantíssimos, que inclusive